que já traz também essa repercussão na capital federal. Essa relação Brasil e Estados Unidos é aquela relação que nós, brasileiros, ficamos aqui na expectativa de saber como ela será conduzida daqui para frente. Traga, portanto, as manifestações do governo brasileiro. Bom dia para você, Igor. Tudo bem, Rose? Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Ontem o presidente Lula fez a primeira reunião ministerial do ano, não aconteceu no Planalto, aconteceu numa outra casa onde o presidente Lula tem ficado e ele aproveitou a oportunidade para falar a respeito da posse de Donald Trump. O que acontece é que o presidente Lula foi aconselhado pelo assessor para assuntos internacionais da presidência, o Celso Amorim, a manter as relações diplomáticas e manter o decoro. A gente sabe que Lula representa a esquerda brasileira e Trump representa a extrema-direita americana, ou seja, são perfis ideológicos totalmente diferentes. Lula era muito mais próximo de Joe Biden do que de Donald Trump. Apesar dessas divergências, apesar dessa separação ideológica, Celso Amorim pediu para o presidente Lula manter as relações diplomáticas com os Estados Unidos e evitar entrar em polêmicas, evitar com que ele falasse mal de Donald Trump, para não gerar ainda mais desgaste da imagem do presidente aqui no Brasil e também para evitar eventuais conflitos ideológicos com Trump. Na avaliação de Celso Amorim, o Brasil tem muito mais a perder brigando com o novo presidente dos Estados Unidos do que ficando ali apenas mantendo o decoro. Lembrando que o Brasil tem quase 2 milhões de brasileiros morando nos Estados Unidos e que os americanos são alguns dos nossos principais parceiros comerciais. Então, uma briga ideológica vai gerar desgaste e pode gerar também desgaste na relação com os Estados Unidos. Então, para evitar uma crise ideológica, Lula foi aconselhado a manter o decoro e evitar críticas a Donald Trump. Nós fizemos aí um momento em que Lula fala a respeito da posse presidencial nos Estados Unidos. Lula disse que não quer briga com ninguém, seja com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Venezuela. Vamos ouvir o que ele disse. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, e nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo. Vocês ouviram aí que o presidente Lula, ele seguiu o decoro, seguiu direitinho a cartilha que foi desenhada por Celso Amorim. Segundo Lula, Trump foi eleito democraticamente e precisa ser respeitado, precisa ser reconhecido como novo presidente dos Estados Unidos. Bem diferente do presidente Lula, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, o Paulo Pimenta, ele deu uma opinião na internet muito mais incisiva. Pimenta não representa mais o governo federal, inclusive até espera uma reunião com o presidente Lula para saber se vai voltar a ter algum cargo no governo, mas por enquanto ele está fora. E ele aproveitou essa oportunidade para alfinetar a posse de Donald Trump. Inclusive, nós temos aí a publicação feita por Paulo Pimenta nas redes sociais. Ele falou o seguinte: em discurso de posse, Trump mostrou a ênfase fascista da extrema-direita. Mais para frente, Pimenta diz: Trump ainda afirmou que seguirá sua cruzada contra as políticas ambientais e irá criminalizar as políticas afirmativas. E conclui: isso mostra a face mais cruel da extrema-direita e nos coloca o desafio de enfrentar todos esses retrocessos e luta por um mundo mais justo e igualitário. Fecha aspas. Então, essas são as palavras do ex-ministro Paulo Pimenta, dando uma opinião muito mais incisiva, muito mais forte do que essa do presidente Lula.
Claro, Paulo Pimenta não tem nada a perder, ele é um cidadão comum atualmente, não exerce nenhum cargo no governo federal e, portanto, deu essa opinião. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que não teve a autorização da justiça para comparecer à posse de Trump, ele também se manifestou nas redes sociais. Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, por conta da perseguição judicial que enfrento no Brasil, infelizmente não pude comparecer à posse, mas acompanhei com atenção a cada momento, certo de que o retorno de Trump à Casa Branca marca não apenas o triunfo para o povo americano, mas também um sopro de esperança para o mundo, inclusive para o nosso Brasil, hoje enfraquecido por um governo vacilante, por um Estado cada vez mais intervencionista e por um autoritarismo que ameaça as nossas liberdades fundamentais. Então essa também é a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação dele vem acompanhada de uma foto dele com Trump quando os dois exerciam o primeiro mandato como presidente. Lembrando que Bolsonaro está com o passaporte apreendido e não conseguiu autorização da justiça para comparecer a Washington, a capital dos Estados Unidos. Ele foi representado pelo filho e deputado Eduardo Bolsonaro e pela esposa e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Lembrando que a família Bolsonaro não conseguiu entrar no Capitólio, foram barrados e acompanharam tudo numa sala à tarde pela televisão. Nos Estados Unidos, a posse presidencial ela ocorre, Pedro Paiva trouxe bem para vocês, em vários locais diferentes e em vários momentos diferentes. Mas a parte principal é ali dentro do Capitólio, quando tem um discurso do presidente empossado. E era ali que os Bolsonaro queriam entrar e foram barrados, precisaram acompanhar da televisão, viu, Rose? Obrigada por esses destaques aí, Igor, mas a gente continua com você, porque ainda sobre esse assunto, com a posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos, os brasileiros, claro, opinaram sobre como as ações do novo presidente norte-americano podem impactar na política do Brasil. Um bom brasileiro gosta de dar pitaco em tudo. E aí, Igor, qual foi o resultado dessa pesquisa? Pois é, a pesquisa foi promovida pela empresa Big Data, ouviu cerca de 1.500 pessoas nas últimas 48 horas e foram feitas 4 perguntas. Nós separamos 4 perguntas principais, vamos colocar aí na tela então o resultado dessa pesquisa. Olha só, na primeira pergunta foi feito o seguinte questionamento. Você acredita que por serem de linhas ideológicas diferentes, Lula e Donald Trump terão dificuldades nas relações pessoais e isso possa ser prejudicial para a relação Brasil-Estados Unidos? 51% dos entrevistados disseram que sim, que haverá algum problema ali por causa desse perfil ideológico oposto. 32% disseram que não e 17% disseram que não sabe nem ou não respondeu. Ou seja, mais da metade dos brasileiros entrevistados acreditam que essa distância ideológica vai sim atrapalhar nessa relação Brasil-Estados Unidos. O gabinete de crise da presidência, a gente acabou de falar, já está mobilizado para evitar essa crise ideológica, mas os brasileiros acreditam que sim, haverá algum problema. Vamos para a segunda pergunta? Foi perguntado o seguinte: você acredita que a posse de Trump pode ter influência na direita nas eleições presidenciais do Brasil em 2026? 44% dos entrevistados disseram que sim, 21% disseram que não, 35% não sabem ou não responderam. A gente sabe que as nossas eleições são em outubro do ano que vem, que a direita brasileira foi em massa acompanhar essa posse nos Estados Unidos, parlamentares foram até lá, também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e claro, eles vão utilizar essa estratégia de usar o nome de Trump, a volta de Trump nos Estados Unidos, para tentar angariar votos aqui no Brasil. Então, os brasileiros concordam que sim, que essa posse pode ter influência nas nossas eleições do ano que vem. Terceira pergunta: você acredita que Donald Trump pode ser importante para resolver os principais conflitos que o mundo enfrenta hoje, como a guerra Rússia-Ucraniana e guerra Israel-Hamas? 48% disseram que sim, 38% disseram que não, 14% não sabem
ou não responderam. Então, a gente sabe que Trump é hoje o político mais importante do mundo, lidera, chefia o país que é a maior potência econômica do mundo. Isso pode sim ter alguma influência. Sabendo disso, os brasileiros então concordam que ele pode ter influência para esses conflitos que estão acontecendo no mundo. E a quarta pergunta é: pensando nas relações Brasil-Estados Unidos, você acredita que o governo Trump será benéfico para o país? Aí a gente já mostra que o nosso país ele está bem dividido, ele segue bastante enviesado. 41% disseram que não, 40% disseram que sim, 19% não sabem ou não responderam. Ou seja, nosso Brasil continua polarizado, continua dividido entre esquerda e direita, e isso se mostra nos números da pesquisa Big Data, viu, Rose? E isso também nos diz muito, né, Igor, sobre o ano que teremos pela frente no ano que vem, né? A gente já começa o ano pensando no outro, que é o ano eleitoral. Quero agradecer a você aí pelos destaques de Brasília. Daqui a pouco eu volto com você, tá? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!